Olá a todos, meu nome é Ana Laura, faço parte da equipe do projeto Conexão Mata Atlântica, que desenvolve um projeto aqui na região de São Luís, na atividade da Serra. Hoje a gente vai fazer nossa oficina virtual com uma convidada bem especial, que é a Daniela, e a gente vai falar sobre produção de leite agroecológico. Dani, Oi, antes então da gente dar início à nossa conversa, queria pedir para você se apresentar e apresentar aí a cooperativa e o assentamento, por favor. com muito gosto, Ana. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Bom dia. Então, meu nome é Daniela Causa, eu sou tecnóloga em agroecologia pela Escola Latino-Americana de Agroecologia, com especialização em leite agroecológico pela UFES, e em 2019 eu concluí o mestrado em agroecologia pela UEM. Eu sou assentada aqui no assentamento de Santa Maria. Vim para cá, então, quando tinha uns 7 anos, junto com meus pais. A área estava ocupada, né? A gente veio junto para a ocupação. E aqui eu estudei, trabalhei, e toda a graduação, especialização e mestrado, né? E há um ano atrás, eu atuava na coordenação da atividade do sustento familiar e pecuária leiteira da Copave, junto a outras atividades relacionadas à certificação participativa da rede Ecovida. E agora, né, então, atualmente sou técnica assessora do CAPA Rondon, que é o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, que trabalha especialmente com o fomento da agroecologia, né, nas diversas regiões do Sul. É uma entidade, então, que tem o objetivo, o apoio e o fortalecimento da agroecologia. Atendendo o assentamento Nossa Senhora Aparecida e Mariluz, e a Copave, juntamente também com famílias da região, que fazem parte do Núcleo de Libertação Camponesa da Rede Ecovida. E especialmente no que se relaciona à certificação orgânica, né? E também continuo representando o Paraná na coordenação geral da rede. O assentamento Santa Maria é fruto de uma conquista do Movimento Sem Terra, aqui na região noroeste do Paraná, e desde o seu princípio teve o objetivo de se trabalhar todo de forma organizado de forma coletiva, né? Então, para isso, foi fundada a Copave, que é a Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória, né? Então, essa fundação dessa cooperativa foi o que garantiu essa organicidade coletiva com o assentamento Santa Maria, né? E aí ela tem por objetivo a sustentabilidade econômica e social das famílias associadas desde o seu princípio. E atualmente, então, ela está organizada por setores de trabalho, né? Temos o setor de apoio, que é a área mais administrativa, comércio, padaria e refeitório. O setor de sustento familiar e pecuária leiteira, né? Que aí se contempla a horta, pomar, agrofloresta, também criação de pequenos animais, no caso aves, ovos, né, e corte. E o setor de cana-de-açúcar, que é responsável pela produção e beneficiamento da cana-de-açúcar, né, transformando em melado, cachaça, açúcar mascavo. E todo o assentamento, há 3 anos atrás, a gente conseguiu a certificação do leite orgânico, né, que foi a última atividade a ser certificada. Então, todo o assentamento, 230 hectares, são certificados através da rede Ecovida de Agroecologia. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é, quando vocês resolveram produzir leite, qual que foi o critério de decisão de produzir animais à base de pasto e não à base de coxo, né? Por que a pastagem e não né, outro tipo de alimentação que seria mais à base de coxo? Tá. Então, a atividade do leite, ela sempre esteve presente no assentamento, desde o início, né? Então, ela, inclusive, foi, por muito tempo, o carro-chefe do assentamento na questão econômica, né? E aí, com o tempo, foi se demandando um comércio para os derivados de cana, ele foi se ampliando,
e aí, então, a atividade leiteira ficou como segunda atividade de representação de renda, né, de economia no assentamento. Mas, desde o seu princípio, então, foi trabalhado com os animais. No entanto, eram animais da raça holandesa e muito organizado nesse esquema de produção a coxo mesmo, né? Tratar a coxo, na ração, silagem. E aí foi observado que estava sendo inviável economicamente essa produção, e também com o avanço da ideia da produção agroecológica mais sustentável no assentamento, as famílias viram necessidade de repensar também essa atividade, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto ecológico. E foi assim que, em 2003, se consolidou o primeiro projeto aqui de PRV, né, de Pastoreio Racional Voazã, junto com o professor Pinheiro Machado, que trouxe para a gente essa proposta, uma alternativa para aquilo que era a realidade, né, no momento. E aí foram iniciadas as primeiras prosas, né, então a gente também, a partir desse diálogo e construção, em relação dessa mudança de matriz tecnológica, a gente repensar, né, o que é um alimento adequado, né, e que possibilita os animais manifestar seu comportamento natural de ruminantes, né, de herbívoros, de comer o pasto, né, e de também como tudo isso, ele está consumindo o seu alimento e também está devolvendo fertilidade, né, com o bosteio, a urina, e cumprindo todas as leis, né, do PRV, que vai garantir a fertilidade também daquela produção de comida para os animais, né? A pastagem, de fato, é o alimento mais barato que a gente pode ofertar, né, para os animais, né, uma vez que ela se alimenta de sol, e o sol tá aí, né, todos os dias para a gente, né. No entanto, a gente vê bastante pastagem degradada, né, e aí eu queria que você comentasse um pouco a experiência de vocês de recuperação de pastagem, então, como é que se deu essa decisão de dividir os pastos, e por onde vocês começaram, assim, vocês fizeram um piquete, 10 piquetes, como é que foi esse trabalho de divisão de pastagem? Ah, sim. Então, a gente vê muito aqui, é muito comum na região ter esse desgaste da pastagem e ter que estar se renovando sempre, né, a área de pastagem. Então, a gente iniciou com um projeto de 60 piquetes, mas no primeiro momento a gente conseguiu implementar a metade, e depois o restante, né? E aí é feita a divisão com no mínimo 60 piquetes, né? E que garante o acesso à água, né? E dividido por a parcelas com o uso da cerca elétrica, né? Tendo os corredores também, e, e se ampliando também essa questão do sombreamento das árvores, e esse cuidado de se manter a pastagem, ela é garantida pelas leis, né, do PRV, né, que ele é um método de manejo racional dos pastos baseado na integração solo, pasto, animal e conduzido pelo ser humano. Então, a gente divide as parcelas, mas elas não são feitas, o rodízio das parcelas, por números, né, mas e sim pelo ponto ótimo de repouso da pastagem. Então, é respeitado o tempo necessário para que a pastagem consiga armazenar suas reservas e permite um rebrote vigoroso dessas plantas, né, para atingir o seu máximo de produção. Então, tem um tempo também ideal para ficar os animais em cada parcela, e eles devem ser rápido, que para que o animal não fique mais de 2 dias, por exemplo, e que ele acaba consumindo o rebrote da pastagem, né? Que compromete o seu crescimento e esse rebrote vigoroso. O ideal também é que os animais eles sejam organizados em grupos, né?
a princípio, se organizava apenas por dois grandes grupos, que seriam de repasse e de desnate. Com o tempo, a gente foi vendo aqui na prática que é necessário criar outros grupos, especialmente saindo assim que nascem, né? O grupo de bezerros, de novilhas, que tem uma necessidade diferente nutricionalmente, né? Então, isso foi um acréscimo, mas e que faz parte do PRV, ter no mínimo esses dois grupos, né? O do desnate, que seriam as vacas mais exigentes, que estão produzindo leite, seriam os primeiros a pastorear uma parcela, e em seguida viria as vacas secas, né? Que seriam o repasse. E aí as espécies arbóreas, elas têm diversas experiências, né? Então a gente tem uma área, por exemplo, de piquete, onde foi renovado aquela área de pastagem, introduzindo cana, gergelim, feijão. Então a gente fez um agro-silvopastoril e junto aproveitamos para plantar um mogno africano, né? Isso ficou com esse consórcio em torno de 4, 5 anos, e agora ele já é utilizado com piquete. Daí foi plantado duas espécies, que seria a mambaça e o pietã, e aí segue o manejo agora com sobreamento já. A gente tem uma outra área onde a inserção das arbóreas foi através de alporquias de leucena, né, que foram feitas lá em 2010, e que também foi muito importante, porque a gente já vê a diferença na fertilidade do solo, na produção de pastagem, algumas experiências que foram medidas o nível de estresse térmico que os animais sofrem, com e sem a sombra, né? Então, a gente já viu esse benefício de estarem protegendo os animais em relação a esse estresse térmico, e também a fixação de nitrogênio, a fertilidade, que é vista na diversidade também de micro e macrofauna aí no solo. Legal, Dani. O pessoal aqui na região fala muito dos problemas da árvore, né? A árvore traz raio e tal, né? Uhum. E é legal você colocar todos esses pontos dos benefícios das árvores, né? Acho que é mais ponto positivo do que negativo, né? Sim, a gente vê em relação às árvores, né? Eu esqueci de falar, a leucena, ela tem um outro importância excepcional, que é a produção de comida também. Então, ela é uma importante fonte de proteína. Então, ajuda no incremento da fertilidade do pasto e também serve de alimento para os animais, especialmente no período do inverno. O que a gente vê empiricamente, e até os estudos acadêmicos que foram feitos em relação a isso, a gente vê que não tem como a gente produzir a pasto aqui se não tivesse o componente arbóreo, né? Se não tiver as árvores, elas são essenciais para o manejo da fertilidade. No meu trabalho de mestrado, a gente viu tanto no conforto térmico que as árvores possibilitaram, e aí isso garante maior produção de leite, maior conforto, né, animal, e também a manifestação de bem-estar dos animais. Então, é muito diferente as que estavam a pleno sol e que estavam sendo observadas à sombra. Então, elas pastoreiam muito mais, né? Elas ruminam mais. Ô, Dani, então vamos seguindo aqui no nosso roteiro aqui de perguntas e respostas. Eu queria pegar um pouco da experiência de vocês então assim, a gente estabeleceu toda uma fertilidade aí, né? Tanto em relação ao solo, à pastagem, ao bem-estar dos animais, então tem acesso à água em bebedouros dentro dos piquetes, à sombra dentro dos piquetes, né? E eu queria saber, assim, qual que é o impacto de tudo isso na sanidade animal? O que vocês veem de positivo desse trabalho de vocês aí no bem-estar e na saúde mesmo desses animais? Então, a gente vê muito essa questão da sanidade, se a gente for trabalhar a pirâmide, né, de produção, ali a gente vê que a alimentação
é essencial para manter a sanidade, né? Então, isso tem que andar junto. Então, os animais estão bem nutridos, sem passar fome, isso já é um ponto muito positivo para a sanidade, então, né? É o que a gente vê aqui na prática. Outra questão é a questão do rodízio aí dos piquetes, a rotação dos piquetes, ajuda no controle do carrapato, por exemplo, que no ponto de vista sanitário, é um dos grandes problemas também na produção de leite, né? Que daí você dá uma quebra no ciclo do carrapato, então mantém sempre as parcelas pastoreadas e num tamanho que não favorece a proliferação do carrapato. Outro ponto que deve ser observado é em relação às raças, né? O melhoramento genético é importante, a gente foi, ao longo desses anos, mudando a questão da raça, né? Hoje tem uma mistura enorme aqui, tem girolando, guzerando, Jersey, mas a gente está trabalhando, querendo afinar mais para essa linha do girolando, né? Que também são animais mais rústicos para o local onde a gente está inserido aqui, né? No noroeste do Paraná. E isso também é uma forma de garantir uma sanidade, né? Então, você vai atender a demanda e a rusticidade daquele animal, né? Outras questões mais que a gente fala em relação à sanidade é a prevenção. Então, desde um arame que fica jogado, qualquer entulho que fique jogado e o animal pode se machucar, por exemplo. É uma maneira de prevenir é não ter isso. Então, está sempre num ambiente organizado, limpo, né? Só com animal, pasto, árvore e água. Então, esse seria o ideal. Outra questão é entender todo esse manejo e a gente conseguir anotar o ciclo produtivo dos animais mesmo, né? Quando ele vai parir, garantir que 2 meses antes de parir ele esteja numa parcela diferente, que a gente pode ser chamada de maternidade e tal, que vai estar recebendo um pouco mais de cuidados, né? E sendo seco também, né? As vacas sendo secas, para estar iniciando um novo período de lactação em conformidade, né? Para ela dar o máximo do que ela pode estar oferecendo ali de produtividade. Então, eu acho que essencialmente é isso. E outra que está relacionada à questão de mastite, então esse processo de secagem dos animais no tempo correto vai ajudar nessa prevenção da mastite. E também as boas práticas de ordenha, né? Que seriam pré e pós-shipping, e a gente fazer o monitoramento, né? De como que anda essa questão da mastite, fazendo o teste da caneca todos os dias e do CMT a cada 15 dias, né? Então, é um pouco esse o manejo preventivo, né? Em relação aos bezerros também, ter um cuidado especial, né? Garantir alimentação de qualidade, boa higiene. Aqui a gente adotou a prática de mamadeiras, então garantir o leite ser fornecido numa temperatura ideal, por exemplo, de 36 a 40 graus, né? A posição correta. Então, vai evitar que se tenha diarreias, por exemplo, que é muito comum nos bezerros, né? E também ele vai ganhando o peso necessário para ser uma boa vaca de leite, vai ser uma boa novilha, e no máximo 2 anos aí já está no processo de reprodução, e também, então, garante sanidade e economia também, né, do rebanho. Já que vocês trabalham com mamadeira, que é uma prática não muito comum aqui na nossa região, tá?
Mas para a gente, enfim, a mamadeira ou o aleitamento natural, né, com a vaca, né, o bezerro mamando na vaca, qual que é a quantidade de leite que vocês deixam para o bezerro, que vocês recomendam para o animal em relação à fase de vida dele, né, quando ele é pequenininho, um pouquinho maior? E com quanto tempo que vocês desmamam esse bezerro? O que a gente faz no primeiro momento, né, é registrar o peso ao nascimento, né, do bezerro, e aí o leite, a quantidade de leite vai ser a partir desse peso, que ele varia de 10 a 15% do peso vivo em leite. Então, se o animal nasce com, por exemplo, 40 quilos, a quantidade de leite inicialmente será de 4 a 6 litros. Isso fornecido em 2, ou, se possível, até 3 horários, mas o que vem mais comum acontecendo seria de manhã e à tarde, né? Eles recebem essa quantidade de leite, né? Então, a partir do ganho de peso, que vai se trabalhando o desmame. E o ideal, junto com a quantidade de leite que você vai fornecer, é para estar de imediato fornecendo concentrado, com proteico, né? E a feno à vontade. O feno ele ajuda a desenvolver o rumen do animal, então é fundamental. E pasto, para ele ir já se adaptando à comida eterna dele, né? Que vai ser o pasto. Então, é muito importante essa fase, e é o que vai determinar de você ter um bom animal leiteiro. E o momento de desmame vai ser quando você observar que ele está consumindo efetivamente o concentrado, o feno, o pasto, e ter triplicado o seu peso inicial. Então, vamos pegar aquele exemplo novamente dos 40 quilos do animal ao nascimento. Se a gente triplica ele, então, quando ele tiver com 120 quilos e avaliando todo esse comportamento dele, aí a gente já pode ir para o desmame. Bom, acho que então por hoje é isso no nosso diálogo sobre produção de leite orgânico, Dani. Acho que vão suscitar bastante dúvidas que a gente pode ir esclarecendo aí nos próximos encontros. Então, aqui eu, a Sandra, em nome aí do Projeto Conexão Mata Atlântica e do nosso trabalho aqui na região de São Luís do Paraitinga e na atividade da Serra, por meio das instituições, né, a Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica e a Caruí, agradece muito pela oportunidade desse diálogo e a gente volta a se falar. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra de estar contribuindo aí com um trabalho tão importante, e a gente fica à disposição. E se vocês quiserem conhecer também aqui, a Ana já veio, a gente já se viu por aqui, né, Ana, antes do curso de especialização. Agora, no período de pandemia, não, estamos recebendo visita, mas passando, estamos de portas abertas, né, para recebê-los, e se tiver alguma oportunidade que a gente possa estar contribuindo aí, também estamos à disposição.